Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela, do segundo ano da Rede Municipal de Piracicaba, e hoje o tema da nossa aula é tabelas e gráficos. Nós vamos entender um pouquinho o que são tabelas e gráficos. Esse nome parece complicado, mas não é. Tabelas e gráficos são recursos matemáticos utilizados para organizar dados e informações. Então, quando a gente coleta algum tipo de dado, quando a gente quer organizar, por exemplo, os pontos de uma partida, de um jogo, quando a gente quer anotar uma votação, a gente pode utilizar esses recursos para a gente visualizar melhor os dados. Nós vamos entender um pouquinho de cada um deles, começando pelas tabelas. As tabelas representam dados numéricos em colunas e linhas, deixando a leitura mais fácil e compreensível. Então, aqui neste exemplo, nós temos aqui uma situação. Na festa da escola, uma das atrações foi a partida final do campeonato de futebol. Este ano, 3 alunos se destacaram marcando gols. Então, essa tabela aqui está organizando a quantidade de gols de uma forma mais fácil da gente visualizar. Ao invés de estar no meio do texto, ela está distribuída na tabela. Então, Douglas marcou 18 gols, Fabiano marcou 23 gols e Júlio marcou 16 gols. Assim, a gente consegue visualizar quem marcou mais gols, quem marcou menos gols, porque os dados eles estão separados, olha, por colunas e linhas. E aí a gente vê o nome do jogador e a quantidade de gols, sabendo aqui, ó, que o Fabiano foi quem fez mais gols, né? E o Júlio quem fez menos gols, porque ele fez 16. Então, esse é um tipo de tabela. Agora, nós vamos entender um pouquinho o que é um gráfico. Os gráficos representam e organizam dados por meio de formas geométricas, como círculos e colunas, buscando oferecer informações de forma rápida e objetiva. Outra coisa importante que eu preciso falar é que existem vários tipos de gráfico, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui os dois mais comuns que nós utilizamos, que é esse gráfico que ele é um círculo e ele se chama gráfico de setores ou de pizza, né? Porque ele parece uma pizza, ó. Se você observar, ele tem vários pedaços. E ele representa também os dados. Então, nesse daqui, nós temos a preferência por modalidades esportivas. Vamos supor ali que foi feita uma votação na escola e cada um escolheu qual o esporte, a modalidade que mais gosta. E aí, depois de recolher todos esses dados, essas informações, elas foram organizadas nesse gráfico. Então, a maioria dos alunos escolheu essa cor verde aqui, ó. Vejam que é o maior pedaço do gráfico. O que será que ela representa? Ela tem uma legenda aqui. Essa cor verde representa o futebol. Então, a maioria escolheu futebol. Depois, a maior parte que a gente vê nesse gráfico é essa parte aqui lilás. Foi a segunda modalidade mais votada, foi o vôlei. E aí depois a gente tem as outras partes também que foram votadas. Então, esse tipo de gráfico, ele separa o que tem mais, o que foi mais votado, e também esse outro tipo aqui, que é um gráfico de coluna ou de barra. Então, vamos pensar, você já viu esse tipo de representação? Como se chama? Para que serve? Então, aqui eu tenho a quantidade de alunos por ano. Por ano, que ano? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Observe aqui, essas barrinhas, elas representam a quantidade de alunos. Sem eu olhar ali no canto o número, eu já consigo identificar qual desses 3 anos, aí qual desses 3 anos
tem a maior quantidade de alunos, porque eu observo a barra maior. Então, a barra maior aqui é a barra do terceiro ano, que ela está acima do número 50, ó. Então, no terceiro ano, eu tenho mais do que 50 alunos. E no primeiro ano, eu tenho um pouquinho mais do que 40, olha só o número que está aqui ao lado. E no segundo ano, eu tenho exatamente 40 alunos, porque a coluna está bem em cima da linha do número 40. Então, como que eu sei a quantidade ali? Observando a barra maior, a menor e as informações que são apresentadas no gráfico. Aqui ao lado eu tenho a quantidade de alunos e embaixo eu tenho a identificação, se é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Observem como é fácil a gente identificar a informação, mais fácil do que quando a gente está lendo num texto, porque aqui a gente vê como se ela fosse um desenho, né? Então a gente bate o olho e já consegue identificar qual é a coluna maior, a coluna menor. Então ela facilita a nossa leitura dos dados, né? A nossa compreensão das informações. Por isso, nós utilizamos gráficos e tabelas para a gente ter as informações de forma mais clara, de forma mais visível e rápida. Agora, nós temos aqui desse lado um gráfico e desse lado uma tabela. E nós vamos preencher a tabela por meio da observação do gráfico. Então, vamos lá. Observe o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do segundo ano. Só olhando aqui, sem contar, eu já consigo ver que o animal preferido do segundo ano é o cachorro, porque é o que a coluna está mais preenchida. Então, eu vou olhar um por um com vocês. A borboleta. A borboleta teve 7 votos. Olha lá, ela foi até o número 7. O cachorro foi até o número 10. A vaca foi até o número 2. Joaninha até o número 5, teve 5 votos. Abelha, 1 voto e cavalo, 4 votos. Então, as colunas representam a quantidade de votos de cada aluno aí, de cada animal. De acordo com o gráfico, complete a tabela abaixo, escrevendo o nome dos animais e sua respectiva quantidade. Então, agora é mais fácil a gente preencher a tabela, porque o gráfico nos dá todas as informações que nós precisamos. Nome do animal, abelha. Então, eu vou localizar primeiro a abelha, onde ela está. Ela está aqui. Quantos votos ela teve? 1. Então, eu vou escrever aqui na minha tabela, na frente da abelha, 1, porque ela só teve 1 voto. Borboleta. Vou localizar a borboleta. E ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos. Então, eu vou pôr lá. Cachorro. Cachorro foi o mais votado, teve 10 votos. Cavalo. Cavalo teve 4. Joaninha. Joaninha teve 5 votos. Escrevendo cada um no seu lugar. E a vaca teve 2. Então, dessas duas maneiras, eu representei os dados obtidos, as informações. Olha que legal, eu consigo responder, interpretar o gráfico, as informações, tanto no gráfico quanto na tabela. Então, eu consigo interpretar que a abelha foi o menos votado, olhando a tabela ou olhando o gráfico. Eu também consigo ver que o cachorro foi o mais votado, olhando a tabela ou olhando o gráfico. Então,
esse tipo de informação facilita muito a nossa compreensão. Conforme a gente vai treinando e tendo contato com esse tipo de informação, a gente vai ficando bem prático. Vamos para mais uma situação. A turma de Douglas também fez uma votação sobre as seleções preferidas e registrou o resultado em um gráfico de colunas. Observe. Então, lembra que eu falei para vocês que existem vários tipos de gráfico. Esse daqui é um gráfico de coluna, né? Então, o número de votos está aqui ao lado e ele vai subindo. 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 12. E embaixo são os nomes das seleções: Argentina, Brasil, Espanha e Japão. Só de olhar eu já sei que o Brasil foi a seleção que teve mais votos, porque olha o tamanho da coluna do Brasil, ó. E a Argentina é a menor coluna, então foi a que teve menos votos. Então a Argentina teve 2. A gente vem aqui no cantinho e encontra o número. O Brasil, ó, a gente vai, segue a linha, teve 12. Espanha teve 8. O Japão também teve 8. Organize os dados do gráfico na tabela abaixo. Então, aqui é a mesma situação da atividade anterior, que nós organizamos os animais. Aqui nós vamos organizar as seleções que foram votadas. Então, a Argentina, vamos ver quantos votos teve? A Argentina foi 2. Então, eu vou escrever aqui o número 2. O Brasil teve 12, então vou colocar 12. A Espanha e o Japão tiveram 8. Lembra que a gente contou? Tiveram 8 votos. E aí a gente preencheu a tabela aí com as informações que estavam lá no gráfico. Observem que elas são, sempre a gente pode relacionar o gráfico com a tabela para organizá-las, as informações. Responda as questões. Qual foi a seleção mais votada? Então, qual teve maior número aqui de votos? Foi o Brasil, né? Então, Brasil. Quantos votos recebeu a seleção da Argentina? Então, aqui a Argentina teve 2, somente 2. Foi a que teve menos votos. Houve 2 seleções com a mesma quantidade de votos? Quais foram elas? Teve alguma aqui que teve o mesmo número? Sim, né? A Espanha e o Japão. Então, aqui na última questão, a gente também poderia colocar aí que as duas tiveram a mesma quantidade de votos. Vamos para mais uma atividade de interpretação. Quais conclusões você pode tirar lendo a tabela? Faça um X nas afirmações que estiverem corretas. Então, essa aqui é um outro tipo de tabela que ela não tem números, mas ela tem aqui esses pauzinhos que representam a quantidade de crianças que participaram aqui dessa pesquisa, desses dados. Também é uma outra forma de representação. Animais de estimação da turma. Então, aqui tem os animais: cachorro, gato, peixe, coelho e nenhum animal. Quantidade de crianças. Então, cachorro. Cachorro, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 crianças têm cachorro nessa pesquisa aqui, nessa sala de aula. Gato, 1, 2, 3, 4, 5. 5 crianças têm gato. Peixe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 crianças têm peixe. Coelho, 1, 2. 2 crianças. E 1, 2, 3, 4 crianças não têm nenhum animal. Então, agora a gente já leu a tabela, os dados, as informações, o número de criança, o nome dos animais. E agora nós vamos identificar as afirmações que estão corretas.
A maioria das crianças tem animais de estimação? Sim, porque apenas 4 crianças aqui, ó, não tem animal. O restante da turma, todas têm algum animal. São animais diferentes, mas a maioria tem. Então, essa afirmação, ela é correta. Todas as crianças têm animais com pelos? O que vocês acham? Cachorro e gato e coelho tem pelo. Mas peixe tem pelo? Não. Então, essa afirmação não está correta. O coelho é o animal que as crianças menos têm em casa. O coelho é o animal que as crianças menos têm. Nós temos apenas 2 crianças que têm coelho. Então, essa informação aqui é verdadeira. Então, ela também deve ser marcada. 12 crianças têm peixe? 12. Ah, eu contei aqui quantos tinham. Você se lembra? Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sim, essa afirmação também está correta. Então, aqui também a gente tem a representação, só que nós temos que contar para verificar os números, tá? Então, preenchemos todas essas afirmativas. E aqui, gente, também temos mais um gráfico. Agora, esse gráfico é de coluna. O Cebolinha, o papai e o vovô estavam jogando aqui futebol. E eles marcaram nesse gráfico a quantidade de gols que cada um fez. Então, aqui temos o rostinho do papai. O papai marcou 11 gols. O vovô marcou 4 e o Cebolinha 8. Eu estou falando os números porque eu estou olhando aqui no lado, que ele já tem a identificação. Mas você pode contar os quadradinhos também, tá bom? Se for mais fácil para você. Quem marcou mais gols? Então, qual é a coluna que tem mais votos, que tem mais gols aqui? É a coluna do papai, né? Então, quem marcou mais gols foi o papai. Quem marcou menos gols? Qual é a menor coluna? O vovô, eu não preciso nem contar. Se eu observar ali a coluna maior, a coluna menor, eu já sei identificar. Qual foi o total de gols? E agora, como eu respondo essa informação, essa questão? Eu vou somar, eu vou juntar as 3 colunas. Então, eu tenho que juntar 11, que foram os gols do papai, mais 4 e mais 8, que foram os gols aí do Cebolinha. Ou eu posso contar todos esses quadradinhos com esse. Então, aqui eu tenho 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Posso usar essa estratégia aí e contar. Então, no total, eles fizeram 23 gols, né? E aí, só uma reflexão pra gente finalizar a nossa aula. Você já viu um gráfico ou uma tabela? Ou na sala de aula você já trabalhou com algum livro, no livro do EMAI, que a gente usa bastante, tem muitos gráficos e tabelas. Sabe um lugar onde a gente vê muito também? No jornal, às vezes os repórteres usam gráficos e tabelas para apresentar os dados de uma pesquisa, de alguma cidade, alguma coisa, para facilitar o entendimento das pessoas. Então, pensem aí, tentem lembrar onde vocês já viram um gráfico ou uma tabela. Se vocês não se lembram, comecem a reparar, prestar atenção a partir de agora, quando vocês assistem TV ou na escola, onde vocês forem, comecem a reparar onde vocês podem encontrar gráficos e tabelas e para que eles estão ali servindo, né, para mostrar uma informação importante para a gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até a próxima. Tchau, tchau!